lá, vamos falar sobre o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? Então, é constituído por um conjunto de glândulas endócrinas, também chamadas de glândulas de secreção interna. São as responsáveis por produzir e secretar hormônios diretamente na corrente sanguínea. Então, assim, hormônios são produzidos por glândulas. E assim, para entender o que são hormônios? Hormônios são substâncias semelhantes a mensagens que são enviadas pelas nossas glândulas para determinados órgãos do nosso corpo, para que aquele órgão funcione, para acelerar ou para retardar o funcionamento daquele órgão. Mas essas glândulas vão estar liberando, secretando esses hormônios como mensagens para o nosso organismo, de que jeito que ele deve trabalhar. Então, os hormônios têm uma função muito importante de controlar todo o funcionamento do nosso organismo internamente, né? E aí essas glândulas, elas secretam hormônios direto na nossa corrente sanguínea, e esses hormônios são responsáveis por um monte de função ali dentro dos nossos órgãos. Então, isso é sistema endócrino, um conjunto de glândulas que secretam hormônios. E esses hormônios determinam o funcionamento de vários órgãos ali dentro do nosso corpo. Mais um conceito, né? Então, sistema nervoso e sistema endócrino, eles agem em conjunto. Por quê? O sistema nervoso dá a informação ao sistema endócrino sobre o meio externo, e o sistema endócrino, as glândulas, vão agir baseadas na informação do sistema nervoso para manter o equilíbrio orgânico. Então, o sistema nervoso manda uma mensagem para as glândulas do nosso corpo para que elas produzam os hormônios. Cada glândula possui um hormônio, secreta um hormônio específico. Cada glândula tem o seu hormônio específico e vai produzir esse hormônio pela ação e pelo estímulo do sistema nervoso. Mais uma função dos hormônios do sistema endócrino. Então, controlar a velocidade do metabolismo celular, né? Então, se uma reação ali dentro do corpo vai acontecer mais rápido, se vai acontecer mais devagar, a atividade celular, o metabolismo do corpo. O hormônio também pode regular o crescimento. Então, existe um hormônio específico para determinar o crescimento, desenvolvimento do indivíduo, desenvolvimento de órgãos. Eles sofrem ação desses hormônios para se desenvolverem, manter a inter-relação de todas as glândulas do corpo e suas secreções. Então, todas as glândulas que secretam um específico hormônio. Então, o sistema endócrino tem a capacidade de controlar todas essas glândulas e a secreção, a eliminação de todos esses hormônios. E esses hormônios agem diretamente em cada órgão também específico ali no nosso corpo, determinando um monte de função. Então, os hormônios, o que eles são? São aquelas mensagens enviadas pelas glândulas para o corpo trabalhar. Eles são proteínas que ativam ou inibem a atividade de outras células em órgãos distantes do seu local de origem. Cada hormônio é sintetizado por um tipo específico de células e atuam como mensageiros. Então, produzido numa glândula, liberado geralmente para agir num órgão distante. Então, vai ali como mensagens eliminadas pelas glândulas para agirem em órgãos determinados do nosso corpo.
Tá, é apenas quando a combinação correta ocorre que as células-alvo inibem as respostas características da ação hormonal. Então, o hormônio só vai agir do jeito certo se ocorrer a combinação certa. Então, aquela glândula e aquele hormônio precisa agir na célula correta. Essa célula vai receber esse hormônio. Se for um hormônio que era do crescimento lá nos meus ovários, não vai agir, não vai ter ação benéfica nenhuma, né? Então, por isso, a combinação ocorre perfeita quando acontece isso, essa combinação de quem secretou o hormônio, a glândula e a célula que vai receber esse hormônio. É específico isso, a glândula secreta um hormônio específico e a célula tem que receber esse hormônio para funcionar do jeito certo. Então, olha lá as glândulas. Todas as glândulas do nosso corpo que secretam, que produzem hormônios. A hipófise, que a gente falou lá no sistema reprodutor feminino, a tireoide, paratireoide, suprarrenais, o pâncreas, que também age como uma glândula, os ovários e os testículos. Então, aí tem um desenho das glândulas, né? Então, ali, a hipófise, lá próxima ao hipotálamo, tireoide, né? Tireoide, paratireoide, as adrenais ou suprarrenais, aquelas que estão ali em cima dos rins, os ovários, né? Que também são glândulas porque produzem hormônios, e nos homens os testículos. Aí a hipófise é a glândula mais importante que a gente tem no corpo. Ela é chamada de hipófise ou também de pituitária. A hipófise, ela é mais ou menos do tamanho de uma ervilha. Está situada na base do encéfalo ou hipotálamo. Ela comanda as outras glândulas, por isso que ela é mais importante. Porque a hipófise, ela comanda a atividade de outras glândulas que vão secretar mais hormônios. Então, ali, a hipófise, ela é dividida em neurohipófise no lobo anterior e neurohipófise no lobo posterior. Adenohipófise é a glândula mestra, é a mais importante. Ali tem um desenho dessa divisão, né? Dessa divisão da nossa glândula pituitária, da nossa hipófise, em neurohipófise e adenohipófise, próxima ali do hipotálamo, tá? Então, a adenohipófise, ela secreta diversos hormônios, que são somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, tireotrófico, TSH, que estimula a glândula tireoide, hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que estimula a produção de hormônios da glândula suprarrenal. Então, aí, a gente não precisa gravar, né, esses nomes. Eu preciso saber que a adenohipófise, ela secreta o GH, que é o do crescimento, né, que ela também secreta um hormônio que estimula a tireoide. Então, ó, ela é uma glândula mestra porque ela secreta hormônios que estimulam outras glândulas. Então, é uma glândula que estimula outras glândulas. Então, a adenohipófise, através do TSH, estimula a tireoide, né? E o hormônio adrenocorticotrófico, que estimula ali a produção de hormônios da suprarrenal. Então, ela está estimulando outras glândulas. Por isso, é a mais importante, a hipófise. Aí tem mais hormônios que a hipófise produz. Então, o hormônio folículo estimulante, que é aquele que a gente viu lá da ovulação, que estimula a maturação dos ovócitos ou dos folículos até se transformarem em óvulos.
Aí depois ela também secreta o luteinizante, que também a gente viu lá no ciclo menstrual, que é um hormônio que está alto quando é o período fértil, quando a mulher vai ovular. E esse hormônio também atua na produção de outros hormônios, então de estrógeno, progesterona e testosterona. Ou seja, o LH também estimulou o ovário a produzir estrógeno e progesterona. Por isso, a adenohipófise é importante, porque é uma glândula que estimula outras glândulas, por exemplo, o ovário. E o hormônio lactogênico ou prolactina, que é quando a mulher ganha o bebê, que está amamentando, né, no desenvolvimento das mamas e na produção do leite. Aí mais nomes da neurohipófise. Ocitocina. A ocitocina é um hormônio produzido quando a mulher está no período do parto, né? Então ela estimula contrações ali do útero para acontecer o nascimento do bebê. Então contrai o útero para o bebê nascer, e também a saída de leite durante o processo ali da lactação, da produção do leite. O hormônio antidiurético, ou ADH, estimula a reabsorção de água pelos rins, diminuindo o volume de urina, e provoca vasoconstrição, podendo elevar a pressão arterial. Então, esse hormônio ADH, produzido lá na hipófise, é antidiurético. Então, o que é um hormônio algo diurético? Algo que vai aumentar a eliminação de urina. Urino mais, a tendência é diminuir ali o volume no meu corpo e também o volume sanguíneo e a pressão baixar. Por isso que os médicos prescrevem diurético para quem tem pressão alta, porque daí vai fazer bastante xixi, eliminar bastante líquido, e o volume do sangue também vai cair, vai diminuir. Por consequência, a pressão do sangue também vai diminuir, a pressão arterial abaixa quando eu faço bastante xixi. Então isso é diurético. Agora, o hormônio antidiurético é ao contrário. Então, ao invés dos meus rins eliminarem, ele vai estimular a reabsorção de água. Então, que o meu rim absorva de novo aquela água e não que ele elimine. E aí vai diminuir a quantidade de urina, reabsorve o rim e diminui a urina. Por consequência, eu urino menos, aumenta a quantidade de líquidos no corpo, aumenta a quantidade de volume sanguíneo e a minha pressão sobe. Aí a tireoide. Então a gente viu a hipófise, que é a glândula mestra, que comanda a produção de hormônios de outras glândulas. Aí a tireoide já não é nada a ver com hipófise, já é outra glândula diferente. Então a tireoide, localizada na porção anterior do pescoço, sobre cartilagens da laringe, então sobre duas cartilagens ali, produz dois hormônios. Então a tireoide, ela produz dois hormônios, que é esse nome complicado aqui, triodotironina, que é o T3, e tiroxina, que é o T4. Então, quando eu faço o exame de tireoide, o médico pede o T3 e o T4. Para quê? Para saber se está normal, porque esses hormônios aumentam o metabolismo celular. Então, se isso estiver anormal, pode ser que a pessoa esteja muito acelerada, porque o metabolismo celular está muito rápido, muitas funções do corpo estão muito rápidas, aceleradas, ou também se o T3 e o T4, esses hormônios da tireoide, estiverem em baixa, pode ser que eu também esteja muito lenta, muito cansada, né? Muito estressada. Por quê? Porque esses T3 e T4, esses hormônios não estão na dosagem correta. Aí um desenho da glândula tireoide ali na região da laringe.
aí uma fotinha dessa disfunção da glândula tireoide. Então, se eu tenho um hipotireoidismo, hipo é menos. Então, eu tenho uma produção menor desses hormônios, eu tenho uma tireoide diminuída de tamanho. E isso vai gerar alguns sintomas. Agora, se eu tenho um hipertireoidismo, hiper é tudo que é mais. Então, eu tenho uma tireoide aumentada de tamanho. Aí, o que isso vai causar? No hipotireoidismo, quando a tireoide está diminuída, está trabalhando menos, está produzindo menos hormônios, eu tenho um cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca, áspera. Agora, se tiver hormônios bastante, trabalhando muito e tireoide aumentada, eu tenho hipertireoidismo. Então, eu tenho perda de peso, aqui no hipo a pessoa engorda, o organismo está lento, as atividades, o metabolismo está lento. Então, o hipotireoidismo é tireoide menor, a pessoa engorda. Então, aí, o hipertireoidismo, as glândulas estão, a tireoide está trabalhando bastante. Então, tem uma perda de peso, porque está tudo muito acelerado. Eu tenho olhos salientes, né? E suores e pescoço inchado, porque a tireoide aumenta de tamanho. Então, isso pode ser visível se estiver muito alterado. Aí a tireoide produz o hormônio chamado calcitonina também, que é responsável pela regulação da taxa de cálcio no sangue. Aí, ali próximo, a paratireoide. São 4 glândulas localizadas 2 a 2 ao lado da tireoide. Paratireoide secreta o paratormônio, que regula a taxa de cálcio também no sangue, estimulando a remoção do cálcio da matriz óssea, que passa para o plasma sanguíneo. Então, remove do osso o cálcio e vai para o sangue. A absorção de cálcio dos alimentos pelo intestino, aumentando a concentração de cálcio no sangue. Esse hormônio ele precisa estar na taxa correta, senão pode ser que esteja retirando muito cálcio dos ossos e os ossos vão ficar mais frágeis. Né? Ali um desenho da tireoide e das paratireoides, né? 2 de cada lado. Aí as suprarrenais, outras glândulas suprarrenais, em cima ali do rim. São 2 glândulas localizadas na margem superior de cada rim, produzindo aldosterona. Então, suprarrenal produz aldosterona, que aumenta a reabsorção de água, sódio e potássio, mantendo essas concentrações constantes no organismo. E o cortisol? Cortisol, outro hormônio. Cortisol estimula a utilização de açúcares e lipídios e gorduras como fonte de energia, elevando a concentração de glicose no sangue, elevando a taxa metabólica, aumentando a atividade celular e do organismo e a geração de calor. Então, a suprarrenal atuou ali na produção de aldosterona para manter as concentrações de água, sódio e potássio normais dentro do organismo e também na produção de cortisol, que estimulou a utilização de açúcares e lipídios para produzir energia do nosso corpo. A suprarrenal, ela também vai produzir adrenalina e noradrenalina, que é aquele hormônio secretado a hora que a gente precisa fugir, né? Então eu tenho um pico ali de adrenalina, fuga ou luta. Ali um desenho das suprarrenais, essas glândulas ali na superfície do rim, uma de cada lado. Aí o pâncreas é um órgão, né, que a gente já viu ali no sistema digestório. E aí ele também é uma glândula, porque ele produz alguns hormônios. Então o pâncreas está localizado
à esquerda, o abdômen produz dois hormônios, o glucagon e a insulina. O glucagon ativa a enzima que quebra moléculas de glicogênio no fígado, transformando em glicose. O nosso fígado ele tem glicogênio, que é uma forma da glicose ficar armazenada no nosso organismo. Se precisou, tá faltando, tem armazenado, né, na forma ali de glicogênio. Então, o glucagon ele tem uma enzima que quebra o glicogênio e libera a glicose. Glicogênio não é usado, ele precisa ser quebrado para liberar a glicose. Então, o glucagon do pâncreas é uma enzima que age quebrando o glicogênio. O organismo está precisando de glicose e eu não tenho, então eu vou lá na reserva ali de glicogênio, o pâncreas vai produzir a enzima que vai quebrar o glicogênio para eliminar a glicose, que é o que o organismo está precisando naquela hora. E o pâncreas também, ele secreta insulina. Então, assim, aumenta a captação de glicose pelas células. Então, aumenta a forma, a insulina aumenta a captação. As células vão pegar a glicose. E aí, se eu liberei insulina e as células vão se tornar mais sensíveis à captação de glicose, então a taxa de açúcar cai. Por isso, se eu como um bolo, um doce, o meu organismo vai liberar insulina, porque as células precisam daquela glicose não pode ficar alta daquele jeito no meu sangue. Aí o pâncreas vai eliminar a insulina para as células captarem essa glicose e a taxa dessa glicose no sangue vai cair, porque ela vai ter sido captada, pega. Aí, outras glândulas, os ovários, são gônadas, né, que fabricam esses óvulos. Os ovários, eles são glândulas, além de fabricarem óvulos, produzem hormônios. Então, estrógeno promove o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, da parede do útero, do endométrio, estimula o crescimento e a calcificação óssea, o estrógeno, né? Então, ali ele age nas características da mulher, na parede do útero, que é o mais importante, a progesterona, a união do LH com o estrógeno, a preparação do útero para a aceitação do óvulo fertilizado e das mamas. Então, por isso que durante a gravidez a gente tem bastante também esse hormônio circulante ali. E os ovários, glândula sexual feminina, atuando na produção de hormônios femininos. Testículos, glândulas sexuais masculinas, porque produzem hormônios para o homem. Então, produz a testosterona, o hormônio que dá as características sexuais masculinas. Então, começa a desenvolver os pelos no homem, a barba, a musculatura e também o impulso sexual, gerado pela testosterona. Era isso, até mais.